Você malha, malha, malha e malha mais um pouquinho e mesmo assim não ganha a massa muscular que você quer? Nesse vídeo eu vou te dar as 8 dicas para você alavancar esse ganho de músculo de uma vez por todas. A primeira dica não é da minha área, mas se eu não falar sobre ela, talvez você não tenha os resultados que você quer. Então, ela é para você fazer força, fazer exercícios de força, seja musculação, seja um treino funcional, até mesmo um pilates bem feito com bastante peso. Esse exercício resistido contra uma força, um gradiente de força, é o que vai fazer a gente ter microlesões no músculo e esse músculo começar a crescer. Eu brinco, se não fizer careta na academia, é bem provável que você não tenha os resultados que você quer. A segunda dica é sobre o seu biotipo. Você já ouviu falar? A gente tem 3 tipos de biotipos: o mesomorfo, o endomorfo e o ectomorfo. Tanto o seu treino quanto a sua alimentação podem ser adaptadas para o seu biotipo. Geralmente, as pessoas que mais têm dificuldades para ganhar massa muscular são os ectomorfos, que são mais longilíneos, mais magros. Esse biotipo, às vezes, precisa de um treino mais especial e algumas considerações na alimentação, como não ficar muito tempo sem se alimentar. Mas aí um profissional vai te dar dicas muito mais específicas para o seu caso. A terceira dica é respeitar a sua recuperação muscular. Existe até um teste genético que analisa que tipos de fibras musculares você tem, se é mais de resistência, se é mais de força ou se são fibras intermediárias, e também o quanto você recupera esse músculo. Se você não tem como fazer esse exame genético ou nem sabe como fazer, você pode se perceber. Quanto tempo você demora para recuperar o seu músculo depois de fazer um esforço muito grande? Você tem que perceber isso no seu corpo e respeitar o seu tempo de recuperação muscular. Porque esse tempo que você vai ficar sem fazer o exercício é o tempo que o seu músculo vai se recuperar e crescer. A quarta dica é sobre o sono. Também tem relação com o descanso, mas é o quanto você dorme e o quão bem você dorme durante a noite. O nosso sono é muito anabólico, é o momento que o nosso corpo está aumentando, criando os nossos tecidos, refazendo os tecidos e também a massa muscular. Por isso, dormir bem e em quantidade suficiente é essencial para esse ganho de massa muscular. A quinta dica, eu já vou começar a entrar na alimentação. Muitas das pessoas que malham estão muito preocupadas com a quantidade de carboidrato, proteína e até gordura que consomem, mas os micronutrientes são muito importantes. O que eu vejo muitas pessoas comendo às vezes só frango com batata doce, ou frango com arroz, ou carne moída com macarrão, e esquecem das cores dos vegetais. Consumir esses micronutrientes também vai ser muito importante para o seu ganho de massa muscular e também a recuperação do músculo. Por exemplo, o gengibre pode ser em pó ou ele ralado, por exemplo, na comida, aumenta a recuperação muscular. A sexta dica é relacionada com a quantidade de proteína que você deve comer ao longo do dia. É claro que ela deve ser calculada pelo seu nutricionista, mas é muito importante que essa quantidade esteja adequada. Para você ter uma ideia, geralmente a gente precisa de 1,5 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso, ou seja, você multiplica esses valores pelo quanto você pesa. Essa é a quantidade de proteína que você deve consumir ao longo do dia. E não confunda. Por exemplo, se você pesa 60 quilos, 70 quilos e a gente multiplica por 2, só para deixar a conta mais fácil, você deve consumir de 120 a 140 gramas de proteína por dia. A qualidade da proteína também é muito importante. Eu vejo muitas pessoas consumindo embutidos, como peito de peru ou presunto, como fonte de proteína. Tem proteína, mas tem tanta substância maléfica ali que aposto que o ganho de massa muscular não vai ser adequado ou você não vai ficar saudável.
A sétima dica é sobre a digestão e a absorção dessa proteína. Se você é uma pessoa que come rápido demais, que sempre está se sentindo muito cheio, que tem o intestino preso, por exemplo, ou até mesmo irritado, não adianta você comer um monte de proteína que o seu corpo mesmo não vai conseguir lidar com esse excesso. Portanto, repare bem na sua saúde, como está a sua digestão, como está o seu intestino, porque não adianta consumir um monte de proteína e um monte de suplemento de proteína se o seu corpo não vai lidar bem com essa quantidade. E a oitava dica é ter uma boa hidratação e um consumo adequado de carboidrato. O que dá um volume, às vezes, no nosso músculo é a quantidade de glicogênio e água que ele absorve. Isso dá bastante volume no músculo, além daquela proteína que está ali sendo construída. Essas são as 8 dicas que eu dou para os meus pacientes quando eles têm muita dificuldade de ganhar massa muscular. Porque diversas vezes eles até tomavam um complemento de proteína, por exemplo, um whey protein depois do treino, e achavam que só usando esse suplemento depois do treino eles iam ter o ganho de massa muscular. Mas o consumo de proteína ao longo do dia não estava adequado, eles não dormiam bem, malhavam às vezes todos os dias, sem a separação de grupos musculares adequadas e às vezes não comiam em qualidade também, aqueles micronutrientes que eu falei, as vitaminas e os minerais. Aí não tem corpo que consiga construir uma massa muscular. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar uma curtida aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você receber sempre notificações quando eu colocar algum vídeo aqui.